estudo da palavra hoje, e hoje nós vamos utilizar um tema importante, que é a Páscoa. Eu entendo que estamos chegando, né? Domingo foi o sexto domingo da Quaresma. Inclusive, de domingo para cá, eu tenho entrado neste assunto. Alguém me abordou e diz que na Semana Santa o bicho está solto. E não é coincidência algumas coisas, alguns fatos que nós estamos presenciando, algo terrível que tem acontecido nos últimos dias. Às vezes nós damos algum tipo de importância ou focamos mais em um acontecimento devido à época, à data em si, e às vezes nós ficamos chocados com coisas que acontecem nesta época. Mas quando essa pessoa me disse que nessa data o adversário está solto, aí nós vamos para a palavra de Deus. Quando em Jó, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: e um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio entre eles Satanás. E o Senhor pergunta para o inimigo de nossas almas: de onde vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Por que isso? Porque ele é um desocupado, ele é um vagabundo. E ele, quando ele fala passear, é porque ele busca ocasião, ele busca oportunidade para entrar na vida de alguém, na casa de alguém, na família de alguém, ou talvez fazer um estrago, como é o papel dele, destruir. João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão ou o adversário, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Só que Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora nós vamos para Mateus capítulo 12, versículo 43. E a palavra diz assim: e quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Quando a gente volta em Jó, capítulo 1, versículo 6. Ele anda por lugares áridos, lugares sem vida, lugar de destruição, lugar de morte, buscando repouso. São as palavras de Jesus. E se ele não encontrar esse repouso, o que ele faz? Espera aí, eu saí de uma casa. Casa somos nós, tá? Nosso corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Ele diz: eu saí de uma casa e eu vou voltar para ver como essa casa está. Porque nós nascemos, recebemos o Espírito, o fôlego da vida. Então nós precisamos fazer separação nas três dimensões que compõem o ser humano: corpo, alma, espírito. Isso chama também, se alguma vez se você estudar sobre o assunto, você vai ver um título dado a esse assunto. Eles vão dizer que a tricotomia do homem, as três dimensões que compõem o ser humano: corpo, alma, espírito. Então, no nosso nascimento, ou seja, o corpo, né, a criação mais perfeita de Deus, né, nós falamos sobre esse assunto todas as vezes que você olha para alguém, você vê imagem e semelhança do Criador. Então, ele nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, do pó da terra, do barro. Assoprou em nossas narinas o fôlego da vida. E disse: o homem agora é alma vivente. Ou seja,
Agora vamos separar isso. O espírito é o fôlego, né? A alma vivente é isso aqui, ó. A nossa consciência, o nosso intelecto, o centro das nossas intenções, o nosso psique, né? E nós temos a responsabilidade de manter o equilíbrio para a salvação das nossas almas. E depois vem o espírito, que nos foi emprestado por Deus. O corpo é o pó, a alma é o centro das nossas intenções. Só que na nossa trajetória de vida, nós como templo, o espírito emprestado por Deus é o fôlego. Você pode ver que todo mundo respira. Tem o fôlego da vida, que esse fôlego é o espírito emprestado por Deus. Porém, há o Espírito Santo de Deus, que deve ocupar e movimentar todo ser que vive. Então, todos nós que somos alma vivente, nós temos o dever, como templo, como casa, como morada do Espírito Santo, e buscar que ele venha habitar em nós. Porque quando ele habita em nós, hoje eu não vou entrar nesse assunto, mas Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala assim, diz, Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala assim, mas os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, fé, equilíbrio e domínio próprio. Esse assunto nós vamos falar sobre ele na escola de líderes. Agora, nós agora como morada, templo, morada do Espírito Santo, nós precisamos agora, voltando lá no início, quando eu disse que alguém falou que nessa Semana Santa o bicho está solto. O bicho está solto o tempo todo. Só que ele, para agir, ele precisa de um corpo. Ele não precisa de uma porta aberta, escancarada, para ele entrar na vida de uma pessoa. Ele precisa de uma brecha. O que é uma brecha? É uma legalidade. É um precedente que nós abrimos que dá a ele direito de nos acusar diante de Deus. E a palavra diz, nós lemos aqui, né, em Apocalipse capítulo 2, que ele, lá no céu, antes de ser destituído da glória de Deus, antes de cair aqui na terra, ele acusava, lá no céu, os irmãos de dia e de noite. Mas quando Deus descobriu o seu plano, e ele almejava tomar, ele usurpou, né, segundo a Bíblia, nós estudamos isso, ser superior ou mais do que Deus, ou tomar o trono de Deus, Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, estando em todos os lugares e sabedor de todas as coisas, descobriu o plano dele e o destituiu da glória dele e o lançou na terra. Aqui na terra ele é contra toda a criação de Deus. Ele é contra tudo que Deus criou e principalmente o ser humano. Nós, homens. Quando eu falo homens, eu falo de modo generalizado, me referindo a homem e mulher. Só que ele, sabendo quem era Deus, o grande perigo que nós corremos é de saber quem é Deus, saber que Deus é rigoroso, que Deus é exigente, que a Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado, ele é justo. E nós sabemos que ele é Deus, que ele é justo, e que ele não folga nunca com a injustiça, mas ele ama a verdade. E se nós prevaricarmos, e nós não podemos chegar diante dele nos declararmos inocentes, porque a palavra diz que o tempo da nossa ignorância ele não leva em conta. Mas a partir do momento que nós o conhecemos, nós agora não somos mais inocentes. Por isso que Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa Semana Santa, nós vimos, né, agora, tanta barbaridade, tanta coisa ruim acontecendo. Talvez atribuímos isso à data, mas não. Quando nós observamos com mais atenção o decorrer do ano, os acontecimentos, as coisas que acontecem, nós vamos ver que
isso o ano inteiro, as barbaridades, as armadilhas, o laço preparado. E a outra coisa, ele vai usar o quê? Como eu disse, pessoas que vão abrir brechas precedentes, emprestar o seu corpo, a sua mente e fazer cometer loucuras, como nós estamos percebendo por aí. Mas como é Semana Santa, né? Daí a pouco, domingo, né? Já é o domingo de Páscoa, sexta-feira é a chamada Sexta da Paixão de Cristo, é o momento de reflexão. O sábado, né, que é chamado o sábado de Aleluia, para muitos de nós aqui, mas segundo a Bíblia, no sábado, enquanto ele ainda estava, né, no sepulcro, né, porque judeu não faz nada dia de sábado, né? O judeu que era chamado os judeus ortodoxos, não é? Hoje Jesus, né? Segundo a palavra nós temos aqui, Jesus passou a ser o Senhor do sábado, realizou muitas obras no sábado, curou no sábado, fez muita coisa no sábado e para nós os chamados gentios, enxertados na videira por Jesus, nós o sábado é o dia que nós dedicamos a Deus e às coisas de Deus. Não tem um dia específico, mas é o dia da sua folga, é o dia que você vai orar para agradecer. A oração nós temos que fazer todos os dias, mas é o dia que você vai dedicar ao Senhor e às coisas do Senhor. Mas no sábado, antes do domingo da Páscoa e da ressurreição, da festa das primícias, a minha Bíblia diz que Jesus desceu às cadeias mais baixas da terra, desceu às profundezas do inferno. E foi de lá que ele tomou de Satanás a cédula de acusação dos meus delitos, dos seus delitos, meus pecados, seus pecados, das mãos de Satanás. E disse a ele: todo o poder é me dado no céu e na terra. E ele ali cumpre o que está escrito dele desde lá de Adão e de Eva, naquela reunião do Senhor com a serpente, quando o Senhor disse a Eva: da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Depois que ele tomou a cédula da mão do adversário, ele falou: põe a sua cabeça. O inimigo tentou resistir, mas ele cumpriu o que dele estava escrito. Mas hoje eu quero falar da Páscoa referente ou voltando na instituição da primeira Páscoa. Êxodo, capítulo número 12, se você tem a Bíblia aí, por favor, pegue-a. Êxodo, capítulo 12. A partir do primeiro versículo. Quem tem, por favor, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Que coisa boa, hoje tem muita gente, como foi semana passada. Que maravilha estar com vocês. Mais um dia, mais uma quinta-feira. Que coisa boa, isso é muito maravilhoso. Encontrar pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. É meu sonho saber que tem pessoas que querem aprender, que querem ser instrumento nas mãos do Senhor. Vamos lá. O título... Aqui em casa, desculpa, pastor. Apóstolo, aqui em casa eu liguei o celular no som, tá ouvindo quem quiser ouvir, até os vizinhos. Oh, coisa boa, hein? Isto é muito bom. Parabéns. Isto é bom demais. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Êxodo 12 fala assim: a instituição da primeira Páscoa. Olha só, isso aconteceu em um tempo de aflição. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa.
Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Preste atenção na Páscoa. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, preste atenção nisso, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha o que isso tem a ver com Jesus. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ou seja, pão sem fermento, eu vou explicar. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis do fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, o sacrifício do Cordeiro. Versículo 12. E eu, me dá arrepio quando eu leio esse versículo. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei, se ferirei, que é matar, viu, irmãos? Ferirei todo primogênito na terra do Egito, todo filho mais velho de uma casa, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito. Deus aqui com D minúsculo, tá, irmãos? É Deus profano. Não é Deus, Deus Todo-Poderoso. Farei juízo a todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O versículo 14 diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Amém? Olha, cada versículo que eu li aqui, do primeiro até o 15º versículo, e, consequentemente, o capítulo todo, cada versículo aqui seria um assunto para eu falar durante 1 hora de ministração na célula, ou até mais. Mas eu quero falar para você algo que me chamou muita atenção nesses dias, vamos dizer, com relação à Páscoa, ou Pesach, ou passagem, né, ou saída, o Êxodo, o livro de Êxodo. Essa palavra Êxodo quer dizer saída, fuga, né, fuga apressada. Mas o que me chama bastante a atenção nesse tempo é quando o povo de Deus, olha só, gente, que tem a ver com a Páscoa isso. O povo de Deus, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia antiga, quando eles são da terra, na Gênesis 12, né, o Senhor fala, ora, sai-te da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele fala, olha,
e serei contigo, e tu serás uma bênção, tu serás pai de nações, tu serás pai de multidões, abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. Então ele partiu. Mas na caminhada, Deus mostrou ele a terra de Canaã. Mas ele não ia para Canaã naquele momento. Deus disse, a tua semente darei esta terra. Mas antes eles serão escravos 430 anos no Egito. Egito, eu já disse aqui, Egito é representação do mundo. E ele então creu naquela palavra e continuou a sua trajetória, mas tudo contribuiu para que eles fossem para o Egito. Aí vocês sabem dos fatos, dos acontecimentos, Jacó, quando José vai ser governador do Egito, depois leva a família dele, Jacó e os familiares, 70 pessoas, para uma terra chamada Terra de Gozém, que o faraó do Egito, que achava graça em José, doou essas terras para que eles pudessem viver lá. Pronto. Mas depois o faraó morreu, José morreu, mas o faraó que reinou não conhecia José. E escravizou o povo. O povo sofreu. Mas o povo clamava. O povo orava, não é possível, Deus fez uma promessa. E nós estamos aqui 430 anos e o povo começou a orar. Quando Deus aparece para Moisés lá no monte, Horebe, no meio da sarça ardente, no meio da sarça de fogo, Deus falou para ele assim, eu tenho ouvido, essa passagem é linda, E quando Moisés viveu 40 anos como príncipe no Egito, no castelo de Faraó, 40 anos no deserto pastoreando um rebanho que nem era dele, mas com 80 anos de idade, Deus aparece para ele e fala, olha, eu te levantei para ser o libertador do Egito. Então Deus apareceu na sarça, E Deus fala, tem até um louvor muito bonito, não vou cantar hoje por causa do tempo. E Deus fala, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, por isso desci para livrá-lo daquilo que os aprisiona, daquilo que talvez faz com que eles sejam escravos, prisioneiros, etc. Só que tem um detalhe, a passagem é muito interessante, só que não tem tempo de eu falar sobre tudo isso. Aí Deus fez algumas maravilhas com sinais ali para ele ver que Deus realmente era com ele. Mas a parte que mais me chamou a atenção é quando Deus fala com ele, você vai lá no Egito negociar com Faraó para ele libertar o meu povo, para ele deixar o meu povo ir, para me prestar culto no deserto. Só que tem um detalhe. Você vai negociar, você vai falar com ele, mas eu vou endurecer o coração dele e ele não vai deixar o povo. Ontem eu falei isso lá na congregação, na nossa tupu de bambus. Já pensou se uma pessoa que mora aqui 10 quilômetros da minha casa, Deus fala comigo assim, você vai lá na casa dessa pessoa, pede a ela 10 mil reais emprestado, ela tem, mas eu vou endurecer o coração dela e ela não vai te emprestar. Pai Deus, se ela não vai me emprestar, o que eu vou fazer lá? Mas às vezes Deus faz isso para ver até onde vai a nossa obediência, ou se nós realmente temos fé. Então Deus falou com Moisés, você vai lá, vai negociar com o faraó, mas eu vou endurecer o coração dele. E ele não vai deixar o povo. Assim aconteceu no nosso relógio de oração. 24 horas de oração aqui na sede. A palavra que Deus entregou 15 dias antes, olha, esse período de 24 horas de oração, às 6 da tarde, à meia-noite, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, esta oração é para todos os diáconos, diaconisas, pastores, apóstolos e tal. E Deus falou, eu vou endurecer o coração de alguns. Eles não virão. Só que tem um detalhe. Vai ser como o faraó no Egito. Eu endureço o coração dele, ele não deixa o meu povo ir, e eu mando a praga. E foram 10 pragas terríveis
que castigou a terra do Egito. Mas a última delas foi essa que nós lemos aqui, a morte dos primogênitos. A morte de todo filho mais velho de uma casa, até dos animais. E a promessa que Deus fez, Deus falou assim, olha só, aqui, versículo 4 de Êxodo 11. Se você quiser anotar, anote, se você for rápido aí para voltar aí. E disse mais Deus a Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o filho de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, e que está detrás da morte, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca mais haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, os filhos de Deus, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas, ou seja, entre os que estão no mundo, ou os do mundo e o seu povo. Aí entra uma questão, qual que é? O sacrifício do cordeiro. É o texto que nós lemos. Eu gostaria de ter tempo para começar a história desde a criação e chegar aqui para falar para você tudo, mas vai ter um tempo que nós vamos ter condição de fazer isso, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos ministrando nossa célula e nós vamos falar sobre isso. Então, a instituição da primeira Páscoa se deu quando o anjo da morte, o anjo da destruição, e o que me assusta, quando Deus fala, eu passarei a meia-noite na terra do Egito e vou ferir com morte todo primogênito de uma casa, tanto de homens como de animais. Mas a instrução de Deus, vocês vão sacrificar um cordeiro. Não era qualquer cordeiro. Era um cordeiro imaculado, incontaminado, sem mancha, sem defeito, ou o melhor que tivesse entre o rebanho. Por que isso? Vamos trazer isso na comparação com Jesus. Ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, ele não tinha dolo, não foi encontrado dolo nenhum em Jesus. Jesus era perfeito, ele era santo. Então Deus falou, olha só, este mês vocês vão instituir, vão celebrar, eu instituirei, vocês celebrarão a primeira Páscoa. Então fala toda a congregação. Por que é que a gente tem a Santa Ceia na igreja todo mês? Para advertir a congregação. Para ensinar ao povo, ou mostrar ao povo, ou dar a oportunidade a quem está na vida do pecado e que precisa se arrepender, para que Deus o cure, para que ele tenha vida, porque muitas e muitas vezes as doenças que se apresentam no nosso corpo físico é resultado de prisões malignas, de cadeias malignas que nos aprisionam por causa de delitos, por causa de pecado, por causa de atos praticados por nós, às vezes consciente ou inconscientemente, e que nos aprisionou aqui na alma. Então ele disse, olha, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, olha, tem a data específica, então cada família vai tomar para si um cordeiro. Mas se a família for pequena, pode dividir o cordeiro. Olha só que revelação maravilhosa essa. Se um cordeiro é suficiente para minha família, glória a Deus, minha família é grande, então eu vou ter a graça de um cordeiro para minha família. Mas se a minha família é pequena, mas tem uma família do meu lado
e que talvez nem tenha o cordeiro. Eu tenho a oportunidade de dividir o cordeiro, de doar parte daquilo que eu recebi de Deus de graça e abençoar o meu vizinho, ou seja, isso chama-se comunhão. O Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Porque isso é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla, sobre as vestes de Arão. É como orvalho de Hermon sobre os montes de Sião, que é outra pregação maravilhosa. Como o orvalho de Hermon que desce, ou o orvalho de Hermon que encharca o monte de Sião, é que mantém as águas do mar da Galileia. Isso a gente vê lá em Israel, na divisa com a Palestina. Porque onde há comunhão, o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Que tipo de comunhão é essa? É em todos os sentidos da vida, no partir do pão, no estar junto, nos alegrarmos juntos, intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. Isto era a comunhão que Deus estava propondo, mas através de quê? Do sacrifício do Cordeiro, imaculado, incontaminado, que se entregou por mim, por você, agora fazendo aqui a tipologia de Jesus Cristo. Ele se entregou como cordeiro imaculado, incontaminado. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele levou, Isaías 53:4, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E a minha Bíblia diz o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos e fomos transformados para a glória do nome do Senhor. Aí nós vamos agora só para frente. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito, como eu disse, não pode ter defeito, sem mácula, sem mancha. Acho que eu até comentei isso aqui, né? Tinha uma mulher que transportava minhas meninas aqui no ônibus escolar, para a escola, quando elas eram crianças. E essa mulher chamava Imaculada. E um dia eu fui fazer um acerto com ela lá de mensalidade, transporte. E eu tive a infelicidade de chamar essa mulher de Maculada. Irmãos, essa mulher chamou de tudo enquanto era. Ela não era crente nem eu não revidei porque ela era mulher. Porque naquele tempo eu não era crente. E ela falou: Maculada é o diabo. Ela falou desse jeito. Meu nome é Maria Imaculada. Se ela era mesmo, né? No sentido literal, é outra história, mas ela me corrigiu porque eu tirei apenas uma letrinha do nome dela, e isso fez com que ela se ofendesse. Mas aí, o versículo 6, diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha só para vocês verem a hora que o cordeiro foi crucificado, foi imolado. A hora 9, ou seja, 3 horas da tarde, né? Foi a hora que Jesus morreu. Ele foi crucificado, né? Perto do meio-dia, né? A hora 6, mas a hora 9, ele expirou e bradou com grande voz: Pai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Houve trovões, relâmpagos, raios, e a minha Bíblia diz que nesse momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo e deu livre acesso aos santos. Sabe o que significa isso? Hoje eu e você temos a liberdade de chegarmos diante de Deus, abrindo os nossos corações, clamando perdão por nossas transgressões, nossas falhas, nossas culpas, clamando a misericórdia de Deus para as nossas vidas
ele nos deu essa liberdade. E aqui está escrito, versículo 7. E tomarão, a parte mais importante é essa, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha que coisa mais interessante. O sangue não foi queimado, não foi derramado, não foi jogado fora. Mas o sangue foi colhido em uma bacia, um recipiente. Agora, com o uso de uma trincha, de um pincel ou de uma brocha, esse sangue seria aspergido sobre todos os umbrais da casa, todas as entradas, janelas. É por isso que quando alguém me chama para ir em uma casa para orar, isso é muito sério, viu, irmãos? Não sei se a casa que você mora, se foi você que construiu ou não, ou se você comprou de alguém ou não. É importante você pensar nisso. Levíticos 27:14, aliás, o livro de Levítico já fala de casa com maldição, né? Casa com lepra na parede. Naqueles tempos tinha casa que tinha que descascar o reboco para eliminar as maldições que estavam sobre a casa. E normalmente, quando a casa era assim, aí vinha enfermidade, lepra sobre quem estivesse morando, porque ali se instalou a maldição por legalidade. Capítulo 27, versículo 14, Levítico diz assim: e quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, quer seja boa, quer seja má. Assim como o sacerdote a avaliar, assim a casa será. Então, nós temos poder de emitir decretos sobre uma edificação, sobre uma construção, sobre uma casa e no lugar onde habita uma família. Aspergir o sangue sobre as vergas, sobre as ombreiras da casa, significava: eu tenho fé que o anjo da morte não vai entrar na minha casa, eu estou obedecendo a Deus. Eu tenho fé que o anjo da destruição não entrará na minha casa. Eu tenho fé que a maldição não vai entrar na minha casa. Eu tenho fé que meus filhos, minha família, tudo que me pertence está protegido. E a gente vê isso aonde? Na Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A Bíblia diz assim: rei Josafá falou: ouve-me, ó Judá, ouve-me, ó Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas, e prosperareis. Por que ele está dizendo isso? Se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, se o sangue de Jesus é que cobre a sua casa, você está seguro. Você está livre de toda maldição. Mas para você prosperar, você tem que tomar posse da palavra profética liberada no altar. O comando profético. Uma estratégia profética. E aí o que ele faz agora? E ele fala que não devemos comer nada dele cru, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, aí eu entro de novo, e com ervas amargosas comerão. Por que pães asmos? Porque naqueles tempos, eu creio que muitos aqui já viram falar de pão de 7 dias ou de fermento biológico. Não é um fermento industrializado. Então, quando se fazia o pão na massa que batia, no recipiente que se batia a massa, colocava-se água e deixava por 7 dias. Aquela massa levedava, aquele resto de massa levedava, azedava, e automaticamente era criado um fermento, chamado fermento natural ou fermento biológico. E o povo também chama de pão de 7 dias. Era o que eles tinham, eles não tinham nada industrializado, nada químico. Só que a situação que estava para ocorrer com eles era a libertação. Então não dava tempo de esperar a massa levedar, porque a qualquer momento seria dada a ordem da partida, porque a partir do momento que ia morrer o filho de Faraó, o primogênito, a partir do momento que ia morrer os animais e toda a casa onde houvesse um filho mais velho, o filho mais velho ia morrer. Então, aquela hora era a hora que seria, Faraó ia
praticamente expulsar o povo do Egito. Porém, tinha um detalhe. Deus falou com Abraão, olha, a sua semente, a sua descendência vai ser escrava 430 anos lá no Egito, mas Deus falou com ele assim, olha, mas só que tem um detalhe, quando saírem de lá, eles vão sair de lá ricos. Sabe como que foi essa providência de Deus para enriquecer o povo? Olha só, o povo do Egito ficou tão desesperado para se ver livre do povo de Deus, e começaram a tirar os seus dinheiros, suas joias, suas preciosidades, e dar ao povo para eles irem embora depressa. Não, vocês vão sair daqui ricos, vão embora depressa. Começaram a entregar tudo para que o povo fosse embora, para se livrarem das pragas que Deus estava mandando lá no Egito. Só que tem um detalhe, nós vamos ver aqui, olha só. Era necessário comer pão asmo, o pão sem fermento, o pão que a massa não levedou, não é? Olha, aqui no versículo 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. O que é o lombo cingido? Está preparado, né? Cingir hoje, cingir o lombo espiritualmente falando, é estar portando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, pois, o comereis, cingir os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, ou seja, quem está com sapato no pé está preparado. Quem está com sapato no pé, por exemplo, igual agora aqui, ó, eu estou com meu chinelo aqui do lado, não estou com o sapato no pé, literalmente falando. Mas agora, no contexto espiritual, é estar preparado para entrar no território do adversário e tomar dele aquilo que ele tirou de você. O sapato no pé significa preparação do evangelho, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, tem cingido os vossos lombos, sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, ou seja, a autoridade agora para bater em retirada e que nada fosse impedimento na hora da partida. E mais do que isso, e ele diz assim, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa é o momento da aflição, é o momento que está, digamos assim, o momento que antecede a libertação, é o momento que antecede a liberdade que será dada por Deus. E aí ele vai falar na palavra assim, olha, esta é a Páscoa. É onde que muitas pessoas confundem. E muitos, com propósitos pagãos, atribuem a Páscoa ao pobre do coelho e infelizmente, produzem cada ovo. Eu fico com pena do coelho. Quando alguém fala, coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim, tadinho do coelho. Eu tenho muita dó do coelhinho, porque ele, coitado, é responsabilizado sem saber de nada. Ele é um bode expiatório, ele é um boi de piranha, porque alguém com um propósito de ganhar dinheiro no comércio criou, né, digamos assim, criou essa situação e confundem a cabeça das crianças, porque ninguém, né, hoje, ninguém vai fazer, por exemplo, digamos, olha, não, aqui é a Páscoa, eu trouxe o ovo do coelhinho para você, e etc. e tal, não é? Nesse caso, olha só, o coelho, tadinho, pastor Landim, você não tem nada a ver com isso. Na verdade, o propósito da Páscoa, né, é nos ensinar, nos alertar sobre o sacrifício do Cordeiro, para que nós tenhamos gratidão ao Cordeiro, Jesus Cristo, imaculado, incontaminado, né, que se entregou por nós como ovelha, né? Isaías 53, né, a partir do versículo 5, fala que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, mas antes se entregou por todos nós, para nos dar não só o perdão, a absolvição dos nossos pecados, mas também nos dar direito à vida eterna. Este é o sacrifício do Cordeiro, é o sacrifício verdadeiro da Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. Mas o versículo 12 é o que eu li e falei.
E Deus, agora olha só para você ver. A gente pensa assim, quem será que passou no Egito e matou todo mundo? Porque tem coisas que acontecem, olha só, uma coisa que nós temos que frisar e guardar isso na nossa vida. Tudo o que acontece na terra, se não é amando de Deus, é a permissão de Deus. Meditando sobre essas tragédias que têm acontecido com crianças, né? Este ano foi o ano que foi pedido o sacrifício. Ano passado também. Infelizmente, foi pedido o sacrifício de almas e principalmente inocentes crianças. Mas por que os inocentes? Qual é o tratamento de Deus nisso aí? E que lição a gente tira aí nisso? E que proveito a gente tira nisso, irmãos? Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus nos alcançando. Pensa bem se fosse com um de nós, que alguém chega com a machadinha, vai lá na escola e mata uma criança, e o pai fala, eu como cristão, eu tenho que liberar perdão para essa pessoa que fez isso. E o livramento que Deus nos tem dado diante da situação, porque nós não sabemos como nós reagiríamos ou se suportaríamos tamanha pressão, infelizmente. O que está acontecendo? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Quando nós vamos falar que Deus passou a meia-noite. Ele passou. Não foi o diabo, ou se foi, foi porque ele permitiu, porque ele falou, eu vou passar na terra do Egito. Isaías 45, versículo 5. Irmãos, o dia que eu descobri esse versículo, eu pensei, nós não somos nada nessa terra. Versículo 5 está escrito assim, Isaías 45. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não há Deus fora de mim. Eu te cingirei. O que é cingir? Proteger, cuidar. O que é cingir? Não deixar que nada de mal aconteça com você. O que é cingir? Você tomar posse do que está escrito no Salmo 91 e praticar. Não é abrir e deixar a Bíblia amarelando na estante, não. É praticar. É ir lá todos os dias, ler e absorver a revelação que Deus tem dado na palavra para aquele dia. Aí ele fala, eu te cingirei ainda que você não me conheça. Porque o dia que Deus quer ter um encontro com você, ou se ele vai ter um encontro com você, e se esse encontro vai ser proveitoso, se você vai entender, se você vai ser grato, ele vai te proteger desde o seu nascimento, mesmo que você não conheça ele. Até o dia que ele tiver encontro com você. Ele disse, eu te cingirei, ainda que você não me conheça. Para que você saiba que desde o nascente do sol, que desde o poente, que fora de mim não há Deus. Ele disse, eu sou o Senhor e não há outro. Ele disse, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando eu li isso, eu pensei, como Deus trata com o homem, permitindo que o mal aconteça, permitindo que o dia mal venha. Aí nós vamos para Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Lá está escrito o quê? Melhor é ir à casa onde há luto. Olha só, é melhor ir a um lugar do que onde há um velório do que ir à casa onde há banquete. Porque onde há luto, há reflexão. Onde há luto, há temor. Onde há luto, o homem vê qual é o fim de todos os homens e os vivos aplicam isso ao seu coração. Aí quando acontece uma tragédia dessa, irmãos, e se nós não vigiarmos, nós viramos juízes, nós vamos nós vamos julgar essa pessoa, decretar a morte delas. Vamos decretar que tem que morrer do mesmo jeito. Alguém tinha que tomar o machado dele, picar a mão dele, picar o braço, picar tudo, deixar sofrer. É isso que nós, como seres humanos, iríamos desejar. Só que a minha Bíblia diz que quem julga é o justo juiz. É ele que pode absolver ou pode condenar. Isso é um alerta para nós. Sabe para quê? Não é para a gente ser
ser saco de pancada ou ter que aceitar tudo que o mundo manda, mas é um alerta para a gente vigiar, clamar o favor de Deus e mais do que isso, pedir, Senhor, misericórdia para que não venha sobre nós o dia mau. E assim que a gente termina a oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Esse cair em tentação significa as lacunas, as brechas que nós podemos abrir através do pecado e dar oportunidade para o adversário entrar nas nossas vidas e fazer tal estrago. Como eu disse no início, ele está ilegal na terra. Ele foi destituído da glória de Deus. E estando aqui, ele é contra mim e contra você. Ele vai fazer de tudo para me destruir. Ele vai fazer de tudo para destruir você. Ele vai te oferecer pratos. Vai buscar seus pontos fracos, onde você pode fraquejar com facilidade. Nem todos têm o mesmo ponto fraco. E aí o que acontece? Como nós vemos aqui, o cordeiro já foi sacrificado. A Páscoa já está instituída já. Mas olha só, no versículo 25 do 12, olha só, capítulo 12, versículo 22, para a gente entender e finalizar aqui, sobre a Páscoa, diz assim, então, versículo 22, tomai um molho de isopo, é uma planta, tá, que forma uma vassoura, igual a vassoura de alecrim, né? E molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia à porta da vossa casa até amanhã, porque à noite, se o anjo da morte passasse, se tivesse alguém na rua, ia ver, e quem vê Deus não fica vivo para contar a história, né? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, olha agora, a instituição ou ordenança. Versículo 24, de Êxodo 12. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E mais, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Celebre sempre. E acontecerá que quando vossos filhos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Olha só que maravilha. O que é a Páscoa, de fato? Aí alguém vai me perguntar assim, eu tenho certeza que aí nessa equipe, 22 pessoas mais 6, glória a Deus, 28, que estão agora me assistindo. Pastor, e agora? Eu já ganhei o ovo da Páscoa. Teve gente que ganhou antecipado, eu não ganhei nenhum, não. Olha só, se alguém te der um ovo de chocolate, eu profetizo que ele vai ser bem grandão. Só te informo que não foi o coelho que botou. Mas receba esse ovo com alegria. Ore e abençoe a vida de quem te deu, porque quem te deu gosta de você, te ama e é uma delícia. E é um momento de alegria, mas de reflexão, porque o Cordeiro Imaculado, incontaminado, ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por nós. Esta é a verdadeira Páscoa, o sacrifício do Cordeiro.
quero dizer, como justiça da parte de Deus na vida do Cordeiro. Ele entregou por mim, ele entregou por você, ele se entregou por nós. Mas a minha Bíblia diz que como honra, como justiça da parte de Deus para ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê a vocês uma Páscoa abençoada, que Deus dê a vocês, né, um restante de Semana Santa, né, Sexta-feira Santa, não é? Ninguém vai fazer churrasco para afrontar ninguém. Se você tiver o desejo de comer carne, se você tiver desejo de comer aquilo que Deus te deu por merecimento. Porque muitas vezes a tradição... tem gente que fica 40 dias na quaresma sem beber. Tem gente que fica 40 dias sem comer carne. Mas o que aprontou antes, ou o que vai fazer depois, isso é que importa para Deus. A vida que nós vamos levar, que nós vamos apresentar a Deus. Sinceridade do nosso coração? Não. Hoje eu tenho a carne na minha casa e eu vou comer a carne que eu tenho na minha casa. Não estou afrontando ninguém, não estou debochando de ninguém, não estou abusando de ninguém, muito menos de Deus. Porque é alimento, Deus te deu, e é direito seu desfrutar daquilo que o seu Pai te deu. Feliz Páscoa para todos vocês. Se alguém te der um ovo grandão, não precise ficar acanhado ou envergonhado. Se você quiser dividir comigo, é com alegria no coração que eu recebo e vou orar muito pela vida de quem abençoou. Amém? Que Deus abençoe vocês. Beijão no coração. Amo vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, vou dar alguns minutinhos.